Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de topografia. Nosso assunto de hoje, professor Hamilton, IFB Campus Planaltino. Nosso assunto de hoje, cálculo da distância e do azimute do alinhamento de partida no levantamento por coordenadas com estação total. Vamos lá. Seja a seguinte situação: estamos em uma estação chamada 1, zerando o equipamento no ponto de referência 2. No ponto 1, vamos atribuir coordenadas cartesianas: norte 8, leste 5. Ponto 2, coordenada norte 14 e coordenada leste 19. Não esqueça, quando a gente está trabalhando por coordenadas na estação total, assume-se então um par de eixos cartesianos para o levantamento, ok? Vamos lá. Cálculo da distância entre a estação e o ponto de referência auxiliar que está sendo visado. Observem bem que aqui as projeções formam um triângulo retângulo se nós projetarmos o norte do ponto 1 para cá e o leste do ponto 1 para cima. São um par de triângulos retângulos. E vejam que a diferença norte forma esse cateto. O norte do ponto 2 menos o norte do ponto 1 forma esse cateto. E o norte, desculpe, aqui é o leste. O leste do ponto 1 menos o leste do ponto 2 forma esse cateto. O norte do ponto 2 menos o norte do ponto 1 forma esse cateto. Então, par de catetos. O que nós queremos descobrir, a distância, é essa hipotenusa. Então, par de catetos elevado ao quadrado, quando extraída a raiz quadrada, encontramos a distância que é 15,231 metros. Fórmula para Excel. Digite a palavra raiz, abra parêntese, o leste 2 menos o leste 1 elevado ao quadrado, mais o norte 2 menos o norte 1 elevado ao quadrado, isso vai te dar esse resultado, ok? Assim que se calcula. Agora vamos ver como é que se calcula o azimute desse alinhamento de saída. O levantamento topográfico por ângulo e distância necessita de um azimute inicial para poder fazer o trabalho. Vamos lá. Primeiro nós vamos calcular o rumo do alinhamento. O rumo do alinhamento vai ser o arco tangente do leste 2 menos o leste 1 dividido pelo norte 2 menos o norte 1. Observem bem, quando nós conhecemos o par de cateto do triângulo e não conhecemos o ângulo, aí a gente vai usar a função invertida, que é o arco tangente, a segunda função da tangente na tecla da calculadora. Então, o arco tangente, operando esse parêntese de cima e de baixo, nós vamos ter, o rumo será igual ao arco tangente de 14 dividido por 6. Observe que o resultado dessa expressão é positivo e dessa de baixo é positivo também. Observando no círculo topográfico que está em volta da estação do instrumento, nós temos um par de eixos cartesianos. Um é o eixo norte e o que está na transversal é o eixo leste. Se a direção estiver para o norte, observe que o eixo norte ele será positivo no primeiro e no quarto quadrante, e negativo no segundo e no terceiro. O eixo leste será positivo no primeiro e segundo e negativo no quarto e no terceiro. Então, se nós temos aqui uma diferença norte, o cateto leste é positivo e o cateto norte positivo, o quadrante que eu tenho os dois positivos é o primeiro quadrante do círculo topográfico. E o primeiro quadrante do círculo topográfico se chama Nordeste. O segundo, Sudeste, o terceiro, Sudoeste e o quarto, Noroeste. Então, nós temos aqui um rumo Nordeste, porque os dois sinais são positivos. Fórmula para Excel. A fórmula para Excel vai ser essa. Digite ATAM. Ok? Abra um parêntese aqui. Aqui eu chamei de cateto leste, essa diferença, dividido pelo cateto norte.
chamei de CN, fecha os dois parênteses, multiplica por 180, dividido por π, abre e fecha parênteses e multiplica pelo sinal, abre o parênteses e o cateto leste dividido pelo cateto norte. Ele vai dar esse resultado aqui com fração decimal. Esse aqui é o rumo decimal. Na calculadora científica, você vai teclar uma única vez na tecla sexagesimal, que é aquela teclinha do grau, minuto e segundo, e a fração passará a ser expressa em grau, minuto e segundo. Isso só serve para calculadoras que têm a tecla sexagesimal. Aí o nosso resultado, um rumo nordeste de 66 graus, 48 minutos e 5,7 segundos. Estando esse rumo no primeiro quadrante topográfico, primeiro quadrante nordeste, rumo é igual a azimuth. Então, nosso azimuth será do mesmo valor, ok? Não esqueça, só serve essa operação da fração angular, só serve para calculadoras que têm a tecla sexagesimal. Obrigado e até a próxima.